Oi! Olá! Diga de palhaçada. Aqui, meu nome é Vitória Alice e eu estou aqui para falar sobre um assunto muito polêmico. Que livro é este? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Dica número 1. É um livro. Ava. Dica número 2. Ele é cinza. Dica número 3. Não tem uma dica número 3. Chega de enrolar e vamos ao nosso livro. O livro nada mais nada menos do que 50 Tons de Cinza. Personagens principais, que são Anastasia Steele e Christian Grey. A história começa com Anastasia e Kate. Kate é amiga de Anastasia e mora com ela, divide um quarto, uma casa na universidade porque as duas estudam juntas. E Kate é editora do jornal da escola, da faculdade. E Kate está muito doente e ela tem uma entrevista com um empresário chamado Christian Grey, que é muito bem sucedido, ele é um prodígio no mundo dos negócios. Então, o que acontece? Como ela está muito doente, ela não pode ir a essa entrevista. E ela pede a sua amiga, Anastasia, e ela pode ir até lá e fazer a entrevista com o Christian. E a Anastasia, ela é muito tímida, né? Então ela fica assim, meio se vai, não vai, mas como ela mesmo diz, a Kate ela é muito persuasiva e consegue fazer ela ir. A Anastasia, ela pega seu caderninho de bloco de notas com as perguntas que a Kate preparou pra fazer e vai até essa tal entrevista. Quando ela chega lá, ela se depara com um monte de pessoas, mulheres loiras, e segundo o livro descreve, impecável, né? E daí ela fica lá sentada, passa tempo e o Christian chama ela, a mulher loira lá, né, a secretária, chama ela falando que o Christian já vai recebê-la. E o que acontece? Ela pega, vai, e como toda pessoa normal que vai fazer uma entrevista, ela simplesmente abre a porta e se espatifa de 4 no chão. Assim, né, é uma coisa normal, todo mundo faz isso, e é assim, você já começa a perceber que ela é meio desastrada, certo? O Christian ajuda ela a levantar, ela faz algumas perguntas pra ele, incluindo uma pergunta muito típica de uma entrevista, como por exemplo... É gay? Nossa! Quem faz isso numa entrevista que vai sair no jornal no dia da formatura? Passando essa parte... Vamos continuar a história. Então, ela faz a entrevista, ela pergunta sobre ele pergunta algumas coisas sobre ela que tecnicamente são, vamos assim dizer, esquisitas, porque ela tecnicamente iria entrevistá-lo, só isso. E daí você consegue perceber, muito lentamente, que ele está tentando se aproximar dela e quer passar mais tempo com ela, mas ela não percebe isso, quer dizer, eu acho que ela percebe sim. E daí acaba a entrevista, ela pega e vai embora. E a última coisa que acontece é... nada. Mentira, ele vê ela de relance na porta e o elevador fechando. Só. Tá. Aí ela chega em casa, depois da entrevista, depois que o elevador fechou, e ela acha que nunca mais vai ver aquele cara lindo, gostoso, e blá 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 blá, né? Aí ela chega em casa, dá o elevador pra Kate e vai pro trabalho. Que é na Claire, ela trabalha numa loja de, se não me engano, é um material de construção, assim, sabe? E aí, o tempo passa, e de repente, ela está trabalhando, e do nada, simplesmente, o Christian aparece na frente dela. Tá, né? Uma coisa normal. Aí ele pede umas coisas pra ela, uns braceletes, umas coisas, sei lá, escritas, né? Mas tudo pra você perceber que ele tá passando tempo com ela. E ela fica deixando, eu sou uma pobre, coitada, eu sou feia. Ok, aquelas coisas de cima lá embaixo. Ah, nem acharam que eu ia contar a história do livro inteiro? Pois é, não vou não, vocês vão ter que ler. As partes tensas que tem sexo no livro, e aquele quarto vermelho da dor que é totalmente, incrivelmente do século retrô, tecnicamente falando, pra mim, porque aquilo não é normal, né? O Christian, ele tem um gosto muito peculiar. Eu acho que todo mundo que já leu o livro vai perceber isso. E pra você entender o que eu tô falando, você tem que ter lido o livro, ok? E assim, não. Tirando essas partes. Tirando essas partes, você percebe que tem um contexto psicológico muito foda, assim, no livro, sabe? Porque, assim, é como se fosse meio que um determinismo, o homem é fruto do seu meio. Então, o Christian, por ele ser assim, ele tem uma razão. E no livro, devagarzinho, ele vai explicando por que o Christian é assim, entendeu? No primeiro livro, ele não fala totalmente a razão do porquê ele é daquele jeito. Mas assim, você com algumas perguntas e com algumas atitudes que ele tem em relação a Anastasia e algumas perguntas que ela faz pra ele quando os dois estão juntos, porque ela também tá muito curiosa pra saber, você percebe que tem várias razões pra ele ter se tornado essa pessoa. Por exemplo, de trás pra frente em relação ao livro, pra fazer uma cronologia melhor pra vocês entenderem. Quando ele era criança, ele foi adotado com 4 anos. Porque a mãe dele, ela era uma prostituta viciada em crack. Tá? A mãe dele, repetindo, era uma prostituta viciada em crack. E quando ele tinha 3 ou 4 anos, parece, ela morreu. Aí
você pode pensar assim: ai meu Deus, que tragédia, coitada, a mãe dele morreu. Depende. Depende do ângulo que você tá vendo isso. Mas ao longo do livro, ele foi adotado, né, por uma família. E ele diz que é muito difícil você estar numa família perfeita sem você ser perfeito. O que significa isso? Eu acho que ele está se referindo ao passado dele. Assim como no passado ele provavelmente passou fome, que é isso que desencadeia uma reação dele de, como se diz, autoajuda. Por quê? Porque ele financia várias coisas para as pessoas carentes, né, o livro conta isso. E ele tem uma relação muito grande de desconforto quando ele vê alguém desperdiçando comida no prato. E daí a Anastácia mesmo também, ela pensa que ele sofreu fome, ele sentiu fome quando ele era criança. Então tudo isso daí tem um porquê de ele não gostar que ela deixe comida no prato e a obrigue a comer tudo. Mas voltando à questão da mãe, quando ele foi adotado pela família, ele se sentiu em um mundo diferente. Até que, magicamente, A amiga da mãe dele, amiga da mãe dele, iniciou ele sexualmente na adolescência. E ela tinha esse gosto esquisito, ou estranho, né, às vezes, depende da opinião de cada um, pra essa tendência. E que ela influenciou ele a ser o que era hoje. se você for analisar tecnicamente, né, tipo assim, ao pé da letra, de novo vem o determinismo. Por que que ele é assim? Porque ele não teve outro tipo de relações com as pessoas. Ele foi, durante a adolescência dele, ele só teve esse tipo de relação, não teve uma relação normal. Então quando ele encontra a Anastácia, e a Anastácia ela é virgem, né? Então ele fica, e ela tem 22 anos, parece, e ele fica assim deslumbrado, porque ela é uma pessoa bonita e ela ainda é assim, e pra ele fazer o que ele quer com ela não podia ser virgem ainda. E daí ele começa uma série de primeiras vezes que os dois chamam, e os dois, eles vão experimentando coisas novas. Ele nunca teve uma relação normal, tipo namorada, entendeu? E tá aí uma razão da Kate fazer essa pergunta, porque se ele perguntou se ele era gay, porque ele nunca apareceu em nenhuma coluna social ou em nenhum evento com uma mulher, ok? E tudo isso se dá porque ele tem um contrato. O que faz um contrato pra ter uma relação com uma pessoa? Tudo bem que ele é esquisito, mas isso também é esquisito, certo? Mas enfim, com a Anastácia é diferente. Ele meio que se apaixona por ela, entendeu? E aí ele começa a fazer, assim, dar uma série de coisas pra ela, por exemplo, pra demonstrar que ele gosta dela e que ele não quer que ela esteja em perigo, né? Como, por exemplo, ele dá pra ela um iMac que nem chegou na loja ainda da Apple e ele já deu pra ela. Depois ele dá pra ela um Blueberry, que é um Blackberry, quer dizer, que é um celular. Depois ele dá pra ela um Audi, tá? Um carro, porque ela andava no Fusca, ele simplesmente vai e compra um Audi de presente de formatura pra ela. Depois ele queria que ela trabalhasse na empresa dele, mas ela falou que não. Ele vai comprar roupa pra ela, ele vai fazer tudo pra ela, entendeu? E ela não gosta disso porque ela acha, assim, que ela tá sendo uma prostituta, entendeu? Tá, mas isso é a opinião de cada um e a minha, eu acho que não. Cara, mas se você pensar bem, de certa forma, até que parece mesmo, não é? Enfim, aí depois disso, ela resolve, né, ir passar um tempo com a mãe dela, que na Georgia, e ele simplesmente sai de Seattle e vai até a Georgia pra ver ela, e ela meio que fica zangada porque ele teve um jantar com a Mr. Robinson, que se fala no livro o nome da mulher. E assim, do nada, ela vê que ele tá lá, e ele vai até ela, ele conhece... na formatura, esqueci de falar que ele conhece o pai dela, e ele já, de cara, já conquista o pai dela, né, que não é o biológico, porque o biológico morreu. E eles ficam amigos, e depois, nessa viagem, quando ela vai ver a mãe dela na Georgia, ele conhece a mãe dela, e a mãe dela simplesmente fica de queixo caído. Ou seja, ele já conquista a mãe dela só da mãe dela ver ele, né? Então, aí ela até fala assim, até tu, Brutus, pra mãe dela, e a mãe dela dá, tipo, um conselho, assim, pra ela, e ela vai atrás dele depois, e ele tá com um problema que não se resolve. Mas assim, ele faz tudo, ele tá fazendo tudo por ela, uma coisa que ele não fazia por nenhuma das outras, e se não me engano foi 15 pessoas, 15 garotas, mulheres, whatever, que ele fez isso. E a Anastácia, ela quer uma coisa diferente, ela não quer aquilo, ela não é um contrato, né, que ela faz assim. E ela quer mais, esse é o termo que ela diz que ela quer, namorar, noivar, casar, ter filhos, isso. E é uma coisa que, principalmente no início, ele não abre exceção, sabe? E depois com o tempo, quanto mais ele conhece ela, mais ele vai cedendo. E nesse termo submisso e dominador, que eu não vou entrar em muitos detalhes, ele mesmo fala pra ela que quem manda é ela. Só que ela não consegue enxergar isso, entendeu? Então ela fica com aquele negócio de baixa autoestima, ela mesma não percebe o que está acontecendo. Quando ela chega de novo em Seattle, ela vai pra casa dele e acontece umas coisinhas lá e depois ela simplesmente meio que pede pra apanhar porque ela quer tocar nele, porque ele não deixa ela tocar nele. E isso, ele fala assim, que ele não gosta de ser tocado porque foi um trauma que ele sofreu antes, porque ele fala que ele já foi fodido 50 vezes diferentes, 50 tons diferentes, e daí vem os 50 tons de cinza, o nome do livro. Fora que ele só usa roupa nessa cor, sabe? Então, é lá pelo capítulo 14, 16, por aí, que o nome do livro realmente se explica, tá? E daí ela apanha, ela não gosta, ela chora, ela fica com ódio dele. Assim, eu não tiro a razão dela, porque ela é muito estranha.
de cinza.